Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos em mais um encontro do Projeto Esperança, onde nesta noite pretendemos falar um pouco sobre a família. Diante de tantas inquietações por quais passamos neste momento, entendo ser de fundamental importância tratarmos sobre este assunto. Afinal, a família é a base de toda a nossa travessia terrena na busca do crescimento, da evolução, do melhoramento de cada um de nós. Estamos a poucas horas do início do mês de dezembro, que marca o final de mais um ciclo terreno chamado ano. E neste mês que irá se iniciar, comemora-se uma data simbólica, que é a festa da cristandade, aonde uma porcentagem significativa dos seres encarnados neste planeta voltam seus sentimentos para o alto, relembrando o nascimento de Cristo, o Jesus. Ainda que este momento seja marcado pelas conveniências, pelos interesses materiais, mas no propósito destes interesses, somos conclamados a vivenciar alguns instantes de união maior da família, onde as nossas vibrações de paz, de amor, de alegria se somam em nosso benefício e em benefício do planeta. Afinal, a família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsiva, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Ora, não existirá então momento melhor do que esse instante do qual falamos, onde as energias somadas neste encontro criam uma egrégora, um clima harmonioso no planeta em uma intensidade maior. Nos liberamos um pouco das nossas lutas conflitantes para olhar um pouco para aquele que caminha ao nosso lado. No Livro dos Espíritos, na pergunta 775, Kardec questiona os nossos irmãos espirituais sobre a questão da família. Lá está dito: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos, de forma incisiva, respondem: uma recrudescência do egoísmo. Ora, se nós olharmos ao longo do nosso caminhar, dentro da história da humanidade, naquilo que nos chega sobre nossas experiências,
coletivas, vamos ver quantos desmandos, quantas atrocidades já praticamos por conta de nosso egoísmo. E os comportamentos coletivos nada mais são do que os comportamentos dos conjuntos familiares. Esse egoísmo que marca todos os nossos desmandos, aonde olhamos para o outro não simplesmente com indiferença, mas em alguns momentos com ódio, conforme está nos dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. E temos lá no item 10, que trata sobre o ódio, que começa nos dizendo: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai por tarefa amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Quantos de nós, convivendo em nossos núcleos familiares, não temos dentro deste núcleo pessoas que nós não somente olhamos com indiferença, mas tratamos com desprezo? Alguns até chegam a falar do seu sentimento de ódio em relação a irmãos consanguíneos. Não é um fato novo para nós. E este momento que nós atravessamos, essas relações conflituosas ficam muito mais evidentes, porque hoje temos uma mídia, temos um sistema de comunicação dentro de algo novo para nós, chamado internet, onde as informações afloram a todo instante de todos os lugares, coisas que no passado aconteciam e ficavam restritas aos limites de uma família dentro da sua comunidade, hoje extrapolam as fronteiras do planeta de ponta a ponta. Então, ficam mais vivos esses choques entre famílias, dentro das famílias. Isso nos faz lembrar da nossa necessidade de maior aproximação. No livro Jesus no Lar, do nosso irmão Neio Lúcio, logo no primeiro capítulo está dito pelo nosso mestre o seguinte: um momento, por favor, só me ajustar aqui, pronto, cheguei. Falando da nossa necessidade de aprendizado dentro do conjunto familiar, Jesus nos diz: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ou seja, a nossa base, quando adentramos um corpo material neste planeta, é a família. Ali, ao nosso chegar, recebemos do pai e da mãe os primeiros carinhos, os primeiros abraços, os primeiros beijos, o calor corporal que a mãe nos oferece, principalmente. Mas, além disto, as energias, os sentimentos que normalmente
os pais envolvem aquele ser recém-chegado. E quem é aquele ser recém-chegado? Quem foi ele na vida destes pais? E quem foram estes pais na vida daquele recém-chegado? A doutrina espírita nos fala sobre isto, quando através da exemplificação vai nos ensinando sobre os valores da reencarnação, da imortalidade da alma, nos fazendo perceber que somos mais do que este momento efêmero da alma, enquanto encarnada. Ora, para nós encarnados, um período de 70, 80, 100 anos, aos nossos olhos representam muita coisa. Entretanto, para nós espíritos, enquanto na erraticidade, esse tempo é um nada, é menos que um piscar de olhos. Afinal, as referências de tempo entre nós encarnados e nós espíritos libertos do corpo carnal são bem distintas. Confesso que não tenho noção de comparação disto, e creio que assim seja com a maioria de nós. Então, quando nos é trazida esta lembrança, é para percebermos a importância desse momento, na medida que ele não é somente um momento de aprendizado, é principalmente um momento de reconciliação. Não foi por acaso que falamos do nosso egoísmo e dos males que já nos causamos em nosso pretérito enquanto encarnados. Então, neste momento que se renova a oportunidade reencarnatória, é exatamente para a construção da reconciliação entre cada um de nós. E esse processo acontece basicamente a partir da família. É onde aqueles que se feriram no ontem têm a oportunidade de se amarem no hoje. Eu costumo lembrar sempre que a família é uma oficina, é um laboratório, onde aprendemos e exercitamos essas relações de união. Como falei no começo, é a vivência da tolerância para com o outro dentro de suas diferenças e das nossas próprias diferenças de pensar, de agir, nos comportarmos em relação ao outro. É sabermos nos resignar nas situações adversas. E por que eu chamo de oficina? Por que eu chamo de laboratório? Porque este exercício diário dentro do contexto familiar é o que nós vamos levar para onde caminhamos pelo mundo. Nos diversos outros conjuntos que vamos estar agregados, desde as escolas na parte da infância, quando começamos nossos passos escolares, até o término de nossas vidas materiais, haveremos de agir e interagir com diversos conjuntos fora do ambiente doméstico. E essas experiências do ambiente doméstico é que devem pautar os nossos comportamentos nos demais conjuntos. Pode parecer estranho, mas nós agimos muitas vezes de forma diferente. Apesar das lições do lar,
na vida cotidiana, através do verniz social, nós moldamos nossa atitude de acordo com os ambientes. Mas muitas vezes no ambiente familiar, nos desprendemos desse verniz, nos mostrando quem somos verdadeiramente. E aí, podemos ser amorosos, fraternos verdadeiramente, mas em alguns instantes, em outros instantes, muitos de nós se mostram nos seus registros do passado, sem cuidado, sem zelo para com o outro que está ao nosso lado. A depender daquela base recebida dos pais dentro do conjunto e como nós absorvemos isto, vamos vivenciar esses nossos comportamentos. Na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca isto da seguinte forma, bastante interessante. Ele pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Os espíritos respondem: é, sem contradita, uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem. E facilitou sua tarefa lhe dando uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores de seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, disso carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependiam deles para seu adiantamento no caminho do bem. Ou seja, a responsabilidade nessa fase inicial do caminhar é toda ela dos pais. E nos lembra Kardec e os Espíritos nesta passagem desse compromisso, desta responsabilidade. Nos faz ver que aquele ser frágil que chega vai depender dos conceitos, dos valores que eu, pai e mãe, trago em mim, passando para aquele ser que acaba de chegar. E a maneira como eu vivencie essa experiência de transferir aprendizados, conhecimentos e precisa principalmente amor, vai fazer diferença. Mas nesse processo, muitas vezes nós quebramos essa regra, nos voltando mais para as conveniências e interesses materiais, esquecido de forjar o caráter daquela criatura, lhes dando não somente ensinamentos por palavras, mas exemplos que dignifiquem esta palavra. Se nós lembrarmos a caminhada do Cristo, quando nos falava da Boa Nova, nos trazendo um novo conceito sobre as leis de Deus, pois nós encontrávamos na lei mosaica um Deus ainda duro nas suas prédicas, segundo o entendimento e a nossa necessidade daquele momento. Jesus nos traz esse Deus amoroso,
que nos chega até esses dias. E Jesus, quando nos deu aquelas lições, ele falou e vivenciou, exemplificou. Essa é a missão de cada pai e cada mãe. Exemplificar para seu filho as lições que lhes são passadas. Se eu quero viver em um mundo melhor, eu tenho que construir este mundo a partir desta relação familiar. É essa base, no seu somatório, que vai permitir que o mundo realmente se torne melhor. Então eu não posso forjar um homem de bem, eu falando uma coisa e agindo de outro modo, de modo diferente. As crianças, elas têm uma capacidade muito grande de aprender coisas, mas são observadoras. Elas ouvem o que nós falamos, mas registram muito mais do que nós fazemos. Então precisamos ter maior zelo, maior cuidado no trato com estes seres que nos são confiados. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai teu pai e tua mãe, item 9, ingratidão dos filhos e os laços de família. Kardec, sobre a assistência dos nossos irmãos espirituais, faz uma dissertação longa sobre essa relação nossa com nossos filhos. E pontua situações, momentos diversos, sinalizando as consequências que podem advir de cada comportamento nosso. São momentos que marcam a sequência de vida de um espírito. Eu falava dessa nossa chegada num processo de reconciliação, mas isto tem se repetindo uma infinidade de tempo em nossas idas e vindas no mundo material, mundo espiritual, mundo material. Avançamos? Avançamos sim. Por certo, vivenciando dores que poderiam terem sido evitadas. Mas nós não fomos cuidadosos nesse sentido. Nesse momento, porém, já trazemos um conjunto de experiências terrenas somadas ao nosso ser, à nossa essência. E temos, por estes meios de comunicação atuais, acesso a um conjunto de informações que nos propicia a oportunidade de revermos os nossos valores, de querermos nos renovarmos em nosso propósito de vida, quer na condição de filhos, quer na condição de pais. A todo instante somos chamados a renovar os nossos conceitos. Nós falamos de reencarnação como conjunto de uma experiência carnal, mas a cada dia nós temos essa oportunidade reencarnatória, pois ao adormecer nos libertamos enquanto espíritos deste corpo físico que utilizamos. É como se houvéssemos ido a óbito, falecido, desencarnado. E ao amanhecer é o renascer, é o começar de novo, com todo um momento à nossa frente para vivenciarmos novas experiências, aprendermos novas lições e darmos exemplos de novas atitudes.
Então isso é um ir e vir constante. E a família está no centro deste processo. Em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16, no versículo 31, Paulo, em uma de suas colocações, de suas passagens, nos fala belamente sobre os valores desse conjunto família. E ele fala nos dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, tu e a tua família. Precisamos dar um sentido novo a esta nossa relação com Jesus através dos seus exemplos. Quantos de nós apenas falamos, mas não vivenciamos o Cristo em nossas vidas? Mesmo aqueles que estão num caminho de aprendizado, assim como eu também estou, em quantos momentos, embora falando de doutrina espírita, falando de Jesus, dos seus ensinos, não temos atitudes, palavras ou pensamentos que contrariam esse contexto. Razão de Jesus ter nos lembrado de nossa necessidade de nos vigiarmos em nossas atitudes, em nossos comportamentos, em nossas ações. E além do vigiar, orar. Orar quando começarmos qualquer atividade, pedindo a orientação, a proteção necessária dos nossos irmãos maiores. Orar ao fim do cumprimento de cada tarefa, agradecendo por uma boa realização. Ou seja, é um esforço contínuo, todo o tempo, para trabalhar em nós as nossas mudanças, de forma que possamos ser merecedores das benesses das casas do Pai. Pois conforme Jesus nos disse, existem muitas moradas na casa do Pai. É verdade. Existem muitos mundos para nós morarmos, para nós habitarmos. Mas estes mundos aonde nós desejamos morar e habitar, pois com certeza sempre queremos algo que entendemos ser melhor para nós. Então esses mundos, eles nascem e crescem dentro de cada um de nós. É aquilo que eu sou na minha vivência, na minha relação com aqueles que comigo caminham, que determinam essa minha morada futura, onde eu vou habitar. Se por muito tempo nós entendemos que a Terra era apenas um momento de passagem, hoje, olhando o Evangelho do Cristo, ele nos faz perceber que poderá, sim, ser uma morada por um período, por um espaço de tempo mais longo, quando ele nos lembra que os mansos e pacíficos habitarão a terra. Mas essa terra a que ele se refere, que os mansos e pacíficos habitarão, é uma terra reformada, renovada, onde essas dores, angústias, aflições, que nos são tão comuns no momento de provas e expiações deste planeta, o planeta vencendo esta etapa, estará numa condição onde estes fatores não mais farão parte do planeta Terra. Então é a promessa de Jesus para conosco. Mas para que essa promessa de Jesus para conosco se cumpra, é preciso que façamos a nossa parte. Faz por ti que eu te ajudarei. Pega a tua cruz e segue-me.
E nossa cruz nada mais é do que essa sequência de aprendizados, de mudanças que vamos realizando em nós enquanto espíritos, em constante processo de evolução. Não podemos nos descuidar de nós mesmos. O exercício do amor ao próximo, ele deve ser constante. Mas lembremos que para vivenciarmos plenamente este amor ao próximo, precisamos saber nos amar, querer nos amar. Quantos caminham ao nosso lado, desanimados, desiludidos dos valores da vida, e que não conseguem gostar de si mesmos. Isso é uma contradição perante as leis de Deus. É necessário, sim, que nos amemos. Jesus, ao nos falar sobre esse novo Deus, ou seja, essa nossa visão sobre Deus, ele coloca como situação básica para nós esse amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Não tem como eu desvincular isto. Nos evangelhos fica evidente para nós essa necessidade desse amor de união para com Deus e para com o próximo. Chega ao ponto de estar dito lá: não poderás amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Nós falamos muito, nos foi ensinado ao longo do tempo, por conceitos de outra filosofia religiosa, da trindade entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Na prédica de Jesus tem uma trindade: Deus, eu e o próximo. Trindade esta que se funde na prática do amor. Não existe nenhuma dúvida no amor de Deus para conosco. Porém, o meu amor pelo próximo tem que ser trabalhado a cada dia, a cada instante. Só que em muitos momentos da minha jornada eu caminho de forma equivocada, querendo receber o amor do próximo, mas sem me questionar, sem me perguntar qual o amor que eu estou oferecendo para ele. E o meu aprendizado é crescer neste amor de mim para ele, independente do amor que ele possa me oferecer. Esta é a verdadeira natureza do amor. Dar mesmo sem receber. Que nos percebamos nessa possibilidade de doação plena para com o próximo, sem cobrar dele esse retorno. Essa parte de cobrar do outro, ela fica evidente naquilo que falamos lá no início, ao nos reportarmos ao egoísmo. O amor não pode ser egoísta. Amor é apenas amor. Nada mais do que isto. Então tenhamos nós esse zelo, esse cuidado. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 685, nós temos uma observação significativa, onde diz: o homem tem direito ao repouso em sua velhice? Veja o que Kardec pergunta aos espíritos. E eles respondem: se ele não está obrigado senão, sim, ele não está obrigado senão segundo sua força. E aí Kardec questiona:
Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não pode, que não tem energia, força necessária? Mas esse processo ele não acontece só no velho. Kardec colocou naquele instante, nós aproveitamos essa chamada dele, mas para lembrar, aquele espírito recém-chegado, também ele não é capaz de se manter. Ele depende plenamente dos esforços do pai e da mãe. E naquele primeiro instante, muito mais da mãe. Porque nos seus primeiros dias de existência carnal, o único alimento que ele recebe é aquele leite materno, é aquele seio que o aquece, lhe alimenta, lhe conforta. Então toda a nossa existência ela está associada a necessidades que devem ser supridas. Nas nossas limitações, Deus sempre põe alguém a suprir esta necessidade nossa. Mas cabe a cada um de nós, diante das nossas condições, das nossas possibilidades, fazermos o nosso esforço de suprir a nós e ao outro, para quando chegarmos nesta velhice, se formos previdentes, termos os meios, os recursos necessários de manutenção. Mas se não formos suficientemente cuidadosos, sabermos e confiarmos que Deus, na sua misericórdia, provê também os meios através de outros. Isso quer dizer que eu devo caminhar descuidado, deixando que outros cuidem de mim? Não. Repito, eu devo prover os meus meios. Eu devo cuidar para zelar, para cuidar daqueles que comigo caminham. Não só no núcleo familiar, mas naqueles que comigo caminham. Lembremos a mensagem do Cristo quando nos fala de amar ao próximo. E pontuamos sempre, quando falamos desse próximo, que não é simplesmente o conjunto familiar ou dos amigos mais próximos. Porque a humanidade é uma grande família. A humanidade é uma grande família. Família, no contexto que entendemos, é a nossa base. Mas essa base se estende, se amplia numa dimensão infinita. Tanto que tem um capítulo do Evangelho que nos fala desses laços de família materiais e dos laços de família espirituais. Porque esse conjunto chamado família, mesmo na sua dimensão menor, tem membros aqui encarnados, vivenciando seus aprendizados, mas tem outros membros que estão na espiritualidade, vivenciando também seus aprendizados, alguns já em condição mais elevada, preocupados em servir indistintamente, outros ainda necessitados do retorno à carne, se preparando para novas oportunidades. Então, este ir e vir nos permite esses vínculos nas duas esferas, material e espiritual. Mas quando eu falei daqueles que já caminharam mais, que cuidam indistintamente de todos, porque já entenderam a grandeza e a profundidade do verdadeiro amor, e tanto faz estarem na matéria ou fora dela, estão a cuidar não só dos seus núcleos mais próximos, mais diretos, mas estão de mãos estendidas para todos aqueles que necessitam e caminham ao seu lado. E a cada um de nós cabe este papel de cuidar daquele que caminha ao nosso lado.
somos chamados constantemente a isto. Se nós formos ver, em uma das passagens também muito bela de Jesus, isso está lá em Marcos, no capítulo 5, naquela passagem que Jesus, tratando com um espírito através de um doente nos nossos dias hoje, espiritual, pois era um homem chamado de endemoniado. Mesmo quando era colocado em celas, ficava retido, tanto ele quebrava correntes como quebrava as grades da cela e saía pelo mundo a agir de acordo com o seu momento, de maior ou menor intensidade. E no diálogo de Jesus com aquele homem, ele se identifica como legião. Ou seja, eram muitos que estavam inseridos em um corpo só. E Jesus, naquele instante, faz com que aqueles espíritos incorporem numa manada de porcos que estava perto e essa se arremessa num precipício. E aquele homem fica curado. Jesus deixou uma lição naquela hora para aquela comunidade que ali estava presente. Mas principalmente, aquele homem tendo ficado curado, ele desejou seguir Jesus. E Jesus o ouve e recomenda que ele retorne à sua família. Veja o quanto Jesus é zeloso, cuidadoso com esse conceito de família. E que lá ele fale de suas experiências, daquele momento novo que estava vivendo, e falasse das coisas que já conhecia, já ouvira a partir dos ensinos de Jesus. Se nós observarmos todo o caminhar de Jesus, desde o seu nascimento, esse trato com a família está todo o tempo presente. Ele marca a sua passagem dentro do conjunto de lições que nos deixou pela busca constante da humildade, não humildade material, mas humildade de sentimento enquanto espírito. A começar pelo seu próprio nascimento, numa condição material precária, para nos mostrar que para ser líder, para ser rei, para ser imperador, não são os valores materiais, mas os sentimentos, atitudes é que fazem um espírito valoroso. Teve uma família onde existiam algumas divergências. Os irmãos não aceitavam Jesus na sua forma de ser, os evangelhos nos contam. Achavam até mesmo que ele fosse louco. Não partilhavam de suas ideias. Embora, após a sua crucificação, somaram com os discípulos do Cristo na caminhada. Mas no primeiro momento assim não aconteceu. Mas Jesus marcou a família em todos os instantes do seu caminhar. Lembremos que a cada dia, ao findar a sua jornada de caminhar, de falar Boa Nova, ele se reunia com a família de Simão Pedro para falar de valores. Falava coisas das experiências vivenciadas naquele dia, mas a partir destas experiências nos dava novas orientações, novas lições,
Então ele era zeloso, cuidadoso com essa coisa da família. Não descuidava, não abria mão em nenhum instante. E aí eu volto para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde está dito lá no capítulo 14, ainda da seguinte forma. Ele marca esse momento. Cheguei aqui, capítulo 14. Ele fala da nossa ingratidão lá no começo, fala da ingratidão dos filhos para com a família, e nos lembra que nessa nossa relação, sob esse ponto de vista que vamos encarar para analisar suas causas e seus efeitos. Ou seja, ele pontifica que a relação da família marca as causas e os efeitos de nossos comportamentos. Aqueles exemplos que ele deixou lá na casa de Pedro, nós somos chamados a vivenciar hoje naquilo que nós chamamos de Evangelho no lar. É trazer Cristo para dentro de nossas casas. É vivenciarmos cada instante, cada momento, junto aos nossos pares familiares, exercitando essas lições que Jesus nos deixou, corrigindo os erros do nosso caminhar, naquilo que transmitimos ou naquilo que recebemos, para nos tornarmos verdadeiramente melhores. E a cada um de nós que nos dizemos espíritas, naquela relação de Kardec com os espíritos, nos traz uma mensagem nos chamando a atenção para os nossos compromissos quando nos diz: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Conhecei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em reaproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos foi confiada e da qual a educação que lhe dareis ajudarão em seu aperfeiçoamento e em seu bem-estar futuros. Pensai que, para cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Essa relação de pai e mãe com filhos, ela não termina nunca. Não é só naquele momento lá da maternidade, do nascimento, do bebezinho bonitinho. Ela se estende por toda a vida. Então, a razão de eu ter dito que no Evangelho, no lar, nós vamos corrigindo aquilo que nós deixamos nesse caminhar de preparação para com nossos filhos, vamos corrigindo, à luz do Evangelho, essas imperfeições, esses equívocos. Mas, ao mesmo tempo que temos essa oportunidade de ir ajustando o rumo dos nossos filhos, vamos também nos ajustando. Vamos também buscando nos melhorarmos. Pela repetição das lições, não importa quantas vezes precisemos repetir, mas que aprendamos o que devemos verdadeiramente fazer. Tomemos consciência do nosso compromisso, da nossa responsabilidade para com nossas famílias. Afinal, repito, se queremos um mundo melhor, uma humanidade melhor, porque o mundo não é simplesmente o planeta material. O mundo é principalmente
cada um de nós que o habitamos, em nossos sentimentos, em nossas atitudes, em nossos comportamentos. É algo que repetimos constantemente e vamos continuar a repetir até que tenhamos entendido, aprendido e vivenciemos verdadeiramente, fazendo que este mundo e qualquer um dos mundos por onde passarmos, onde habitarmos, possa ser melhor, pela nossa parcela de contribuição por esse melhoramento. E essa parcela de contribuição pelo melhoramento começa em mim, na mudança que eu faça em mim. À medida que eu me torno melhor, o pequeno mundo à minha volta vai se tornando melhor também. E a multiplicação desses muitos pequenos mundos à nossa volta, chamado de família, é que vai fazer com que a grande família universal se torne cada vez melhor. Começamos esse nosso momento de conversa hoje falando do Natal, da sua beleza, da sua singeleza, da sua pureza. Realmente é um momento magnífico. Se naqueles instantes de oração que envolvem o Natal, pois mesmo na alegria das compras natalinas que nós fazemos, mesmo no sentimento de preparação das refeições fartas, mas nossos sentimentos se modificam, se purificam um pouco mais, e essa energia se multiplica em todo o universo. Pudéssemos nós vermos do espaço como fica o planeta, o mundo nestes momentos. Como é gratificante perceber a força do amor. Que possamos nós neste Natal, em meio à pandemia que acontece, que tenhamos os cuidados necessários, segundo as normas materiais, para com a pandemia. Evitemos aglomerações acentuadas, usemos nossas máscaras, tenhamos a asepsia, o cuidado na limpeza das mãos, utilizando água, sabão, álcool, de acordo com a situação, as possibilidades e necessidades de cada um de nós. Mas principalmente, vivenciemos o amor. Não percamos, não desperdicemos esta oportunidade do exercício do amor. Natal, que sempre marca o final de um ciclo anual, mas que leva a energia para o início de um novo ciclo anual, aonde nós geralmente fazemos muitas promessas, muitos compromissos de renovação para o novo ano, que independente das circunstâncias, mesmo que nos pareçam adversas, deixemos que essas alegrias do amor, do Natal, se multipliquem dentro de nós e se estendam neste novo ciclo que fosse iniciar. Olhemos o outro mais de perto, olhemos nos olhos, ouçamos mais aquilo que o outro nos fala, contemporizemos antes de responder. Aquela mensagem que eu falei no início, nos falando sobre resignação. Sejamos nós este resignado diante do outro e diante da vida, não questionando de forma conflituosa, mas buscando sempre a lógica do entendimento, do equilíbrio, da paz, da harmonia entre as partes,
quer que seja de indivíduo para indivíduo, quer que seja de conjuntos coletivos para conjuntos coletivos, a paz sempre é a melhor arma. Não existe outra melhor. E a paz só se faz com amor. Permitindo a bondade de Deus, ainda nos reencontraremos antes do Natal. Mas já deixo aqui, nesse momento que está prestes a se iniciar, o meu desejo que não façamos o Natal apenas no dia 25 de dezembro, ou na passagem de 24 para 25, mas que façamos Natal em cada dia de nossas vidas, que já comecemos hoje, agora, a renovar os nossos sentimentos em prédicas de amor. Agradeço, meus irmãos, pela paciência que tiveram comigo e rogo a Deus, nosso Pai, que nos permita, por nossa livre vontade, transformarmos os nossos sentimentos a cada dia em um sentimento de Natal para cada um daqueles que conosco caminham. Que haja paz em nossos corações. Que assim seja.